Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar a vocês como criar uma tempestade com raios. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma nova layer e vou selecionar a ferramenta Brush na cor branca e vou lá em cima selecionar o mode dela como Drop Shadow, vou dar OK e vou selecionar o tamanho 8, escolhendo o meu Drop Shadow, aquele que é quadrado com esvaziamento externo, tá? Então eu vou lá na minha layer que eu criei e vou vindo lá de cima, vou zigue-zagueando com o mouse, lembrando que é interessante não criar um padrão, ou seja, cuidar bem para criar um efeito que não fique sempre constante, ou seja, não se cria um padrão para criar o raio. Vou de novo, vou criar mais uma nova layer e vou de novo lá na minha ferramenta do brush e vou colocar agora o tamanho 5. E vou criar ramificações do meu raio. Ó. Mesma coisa, vou zigue-zagueando e vou fazendo meu raio, quebrando um padrão, tá? Vou de novo aqui, criar mais um pouco, e vou criar mais outra ramificação aqui do lado também, tá? Vou aqui, mais um pouquinho também, pronto. Agora eu vou criar de novo mais uma layer, e eu vou lá em cima e vou botar o tamanho em 3. E vou nessa nova layer, vou fazer mais pequenas ramificações dessas últimas que eu fiz, olha lá, ó. Faço aqui, mais um pouco aqui também, e um pouco aqui também. A ideia é para criar bem a sensação que o raio está se dissipando ao longo do trajeto, tá? Então vou fazendo aqui, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar as layers em ordem, então eu vou botar de cima para baixo os raios mais espessos, tá? Então em cima o raio mais espesso, embaixo o raio menos espesso, para criar um padrão, para criar uma profundidade do raio. Vou selecionar a minha primeira layer e vou duplicar ela. Vou dar OK e vou selecionar a layer que está embaixo e vou aplicar um filtro. Blur, Box Blur, Radius 4, tá bom? Vou dar OK e vou aplicar nessa layer o efeito de Layer Style Outer Glow, cor branca, o Blend Mode em Normal, e aqui o Range eu vou colocar em 100, o Spread eu vou colocar um pouquinho, uns 5, e o Size eu vou colocar em 32, tá? Tudo certo, tá lá. O opaco eu vou deixar em 75 também. Vou dar OK. E vou agora selecionar a primeira layer e também vou aplicar um Outer Glow. Aí eu vou colocar lá normal, vou colocar a cor roxa, mais para um rosa, e vou colocar o size dele em 8. Um pouquinho, 8, tá? O range eu vou colocar em 100 e vou deixar o resto como tá e vou dar OK. Depois disso vai ficar bem mais fácil. Eu vou aplicar também um Outer Glow nas outras camadas. Vou botar um Outer Glow primeiro naquela camada que tinha os raios que eram os que tinham 5 de espessura. Vou botar roxo, Blend Mode normal e vou botar o Size como 5. O Range eu vou colocar como 60, 70. Vou copiar esse Layer Style e vou colar logo embaixo, tá? Só que eu vou editar o de baixo, tá? Vou editar só uma coisinha aqui, ó. Vou botar o size dele em 3 e vou dar OK. Depois disso, eu vou agora lá embaixo e eu vou criar uma nova pasta, um novo grupo, e vou chamar esse grupo de raios e vou colocar todos os raios dentro dessa pasta. Para quê? Para deixar um pouco mais organizado, tá? E vou criar um novo grupo que eu vou chamar de nuvens e vou colocar um layer lá. E nesse layer eu vou pintar ele, todo esse layer de branco com a ferramenta About, me certificando que está lá branco e preto, e vou lá em cima em Filter, Render, Clouds. Agora, eu vou com o layer selecionado, eu vou em Image, Adjustments, Color Balance, e vou aplicar
um pouco de magenta em midtones e um pouco de azul também. E vou em highlights e vou colocar também um pouco de roxo. Vou dar OK. Feito isso, agora eu vou lá na ferramenta Move Tool, lá no canto, e vou me certificar que o Show Transform Controls está bem selecionado aqui em cima, tá? Vou diminuir aqui o opaço só para ficar mais fácil de trabalhar. E vou fazer o seguinte, eu vou criar um efeito de perspectiva, tá? Então eu vou segurando o Ctrl, eu vou arrastando e vou aproximando as nuvens. Aqui, tá? Vou encolhendo aqui a parte de baixo e vou esticar a parte de cima, tá? Para dar bem a sensação de profundidade, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui, um pouco mais aqui. Vou dar OK. Tá lá. Depois disso, eu vou agora na minha layer de baixo e vou deixar toda ela e vou selecionar toda a parte dos prédios. Vou selecionar só os prédios. Tá? Vou selecionando aqui, selecionando, selecionando, seleciono ali também. Ó. Seleciono aqui, tá? Agora eu vou deixar as minhas layers visíveis de novo e vou apagar tudo o que está passando na frente dos prédios, tá? Que é para dar a sensação que as nuvens estão bem atrás dos prédios. E vou fazer o mesmo aqui com os raios, só que com uma diferença. Com os raios, eu vou duplicar eles antes. Selecionei todos, dupliquei. Vou dar OK. E agora eu vou dar um Merge Layers, tá? Então eles são todos juntos numa única layer. Aqui desfiz os outros, né? E agora eu vou deletar, que nem eu fiz com as nuvens, para ficar bem o efeito do raio passando por trás das casas, dos apartamentos, né, dos prédios. E agora aqui com as nuvens eu vou pegar a borracha mesmo e vou apagar esse excesso que está aqui, ó. Tá sobre os prédios. Aqui não tem problema nenhum, fica bem mais fácil de apagar, né? Aqui na ponte também e aqui do lado também. Tá lá. Ó. Agora eu vou criar um efeito de luz. Então vou criar uma nova layer e vou, deixa eu fechar aqui. Eu vou com a ferramenta Brush, selecionar um tamanho mais básico assim, tá? Não tenho muita preocupação com isso, pode ser bem tosco. E vou fazer bem assim, ó, eu vou rabiscando para ficar bem em volta do raio. Ó. Assim, tá? Não fiquem preocupados muito com o formato, mas tem que ser uma coisa meio icônica assim em volta. Vou em Filter, Blur, Box Blur e Radius. Eu vou botar um número até ficar bem o formato de luz assim, ó, bem formato meio luminoso. Aqui tá bom, ó. Vou botar ele lá em cima de todas as layers e dos grupos, né? E vou botar Lighten. Só que o Lighten às vezes não funciona, então pode ser Overlay, pode funcionar, fica legal, tá? Diminui um pouco o opacidade, coloca um pouco menos, tá? Olha lá. Tá ali, ó, para criar bem o efeito de luz. E agora, o fundo é bem mais simples. Eu seleciono o fundo, Image, Adjustments, Color Balance, ponho um magenta e aí dou OK. Tá lá. Tá lá o nosso efeito bem de tempestade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.